Mas quando digo que sou do, não tem a ver a espaço físico, geográfico, a lugar. Tem a ver com um reinado, um reino. Por que eu digo isso? Porque é uma cosmovisão, é um senso comum, melhor dizendo, brasileiro, que o ápice de que todo o ser humano quer é um lugar e não uma pessoa. É o céu e não Deus, Jesus Cristo. Tiramos toda terça-feira de manhã para falar de Jesus Cristo aqui, irmãos, no Central Médico ali na frente. E essa é uma das perguntas que a gente mais faz para as pessoas. Aonde você vai estar daqui a 70 anos? A gente faz a conta, né, irmãos? Alguns a gente pergunta, onde você vai estar daqui a 15 anos? Porque você olha para a madeira assim... Alguns dados a gente faz falar 70. E todo mundo diz, eu quero estar num lugar no céu. Ninguém diz, quero estar em Cristo Jesus. Ninguém diz, não importa onde eu estiver, eu quero estar onde Deus estiver. Porque isso é um senso comum, eu não sei onde foi aprendido isso, irmãos, que se passou de avô, papai para filho. O que mais as pessoas desejam é um lugar. O que você mais deseja? O que você mais anseia? Um lugar? Uma rua de ouro? Ou uma pessoa? Qual é a ânsia da tua alma? Pelo que teu coração acelera? Por isso que Mateus escreve sobre o reino dos céus, não no céu. Porque o que tem que acelerar o nosso coração, irmãos, é o reino de alguém. É um rei e não um lugar. Se você perceber no capítulo número 13, isso vai estar descrito ali no verso número 11. Sobre os mistérios do reino dos céus. Vai estar descrito no verso número 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Vai estar descrito no verso número 33. O reino dos céus é como um fermento. Vai estar descrito no verso 24. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente. A parábola do trigo e do joio. Vai estar descrito no verso número 47, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada. Vai estar no 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Vai estar no 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura uma pérola de grande valor. O tempo todo, esse é o tema desse capítulo número 13, o reinado de alguém, um rei. Como introdução ainda eu quero falar que o reino dos céus, pastor, o que é o reino dos céus? É o reino de Deus, é o governo de Deus, é um rei, é uma pessoa, não é um lugar, porque não importa onde a gente passar a eternidade, irmãos, e você sabe que nós vamos passar a eternidade na terra. Você sabe, lendo as escrituras, que nós passaremos a vida eterna na terra. Que a terra vai ser restaurada pelo poder de Deus, por Jesus Cristo, no reino milenar. Que ela vai passar por poucas e boas, irmãos, e destruída 1/3 dela na grande tribulação. Por isso a necessidade de restauração. Você sabe, irmãos, que aqueles que já dormem em Cristo Jesus, ou já morreram em Cristo Jesus, como o pastor Joaquim, como a minha avó, que morreu em Cristo, está onde? Está nos céus, irmãos, no paraíso, mas temporariamente, em alma e espírito, mas o corpo vai ressuscitar de novo, porque cremos na ressurreição dos corpos.
Na vinda de Cristo Jesus, irmãos, aqueles que já morreram ressuscitarão nos seus corpos agora glorificados, capazes de viver por toda a eternidade, para habitar sobre a terra. O Éden que Deus planejou, irmãos, com Adão e Eva, vai acontecer, porque os planos de Deus não se frustram. Então não importa o lugar, se é minha avó que já está com Cristo, irmãos, no paraíso, ou daqui a pouco vai estar na terra restaurada, com Cristo Jesus reinando aqui, irmãos. Não importa o lugar, importa estar com alguém. Deus escolheu até a capital da onde Ele estará com seus pés sobre a terra, Jerusalém. Meus amores, Salmo 139. Coloca lá no projetor, Salmo 139. Olha a capital, o Distrito Federal, a capital da onde Cristo Jesus reinará sobre a terra. E é por isso que Jesus Cristo ressuscitou num corpo físico, irmãos. Pensa naquele que é eterno, Espírito, irmãos, Cristo. Essas coisas são misteriosas demais. Xiii, Marquinhos. Hã? Irmãos, eu preciso mostrar isso para você, me perdoa, tá bom? Aí eu não vou colocar o teu, amor. Eu torrei a cara da outra vez, amor, não. Que sarro, né, irmãos? Espera aí, amor, irmãos. Salmo 132. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. Verso número 13. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. O Senhor escolheu Sião. Sião significa Jerusalém, irmãos. O Senhor escolheu Jerusalém com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. Há tantos lugares muito mais bonitos que Jerusalém, irmãos. Um dia Deus me deu a graça de ir para esse lugar. Há tantos outros lugares mais bonitos. Por que Deus escolheu esse lugar, irmãos, para habitar nele para sempre? Para pisar com os pés ali para sempre e ali governar toda a terra, irmãos. E ali reinar sobre toda a terra, porque Ele quis. O texto bíblico diz porque Ele quis. Pois esse foi o seu desejo e ali firmará o seu trono. O capítulo número 14, irmãos, de Zacarias, diz que anualmente, depois da tribulação, na vinda de Jesus Cristo, anualmente as famílias vão ter que ir até Jerusalém adorar a Jesus.
fazer a festa dos tabernáculos, que é a celebração da colheita das almas. Por que isso, irmãos? E se não for, a família que não for, não vai chover sobre o seu quintal, sobre a sua terra. Pensa nisso, irmãos. Como assim? Irmãos, isso é uma evidência que após a tribulação ainda vai ter sobreviventes, irmãos, que nem marcaram a marca da besta, nem na sua testa, nem na sua mão, mas ainda não se decidiram por Jesus Cristo, e Ele já teve a sua segunda vinda, e o reino milenar já começou. Irmãos, o reino dos céus fala de um rei, de um reinado, de um governo, de alguém que em breve reinará sobre a terra. Você está preparado? Você está preparado para receber esse rei? Pastor, como que eu sei que eu estou preparado? O capítulo número 13 vai falar sobre isso, sobre esses mistérios do reino, vai mostrar sobre aqueles que estão preparados para a vinda do rei desse reinado. Por isso que o capítulo número 13, ele vai falar sobre aqueles que de alguma forma reagem mais positivamente à palavra de Deus ou não. Aqueles que aceitam os mistérios de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, e aqueles que rejeitam. Isso vai falar na parábola do semeador. O capítulo número 13, irmãos, vai descrever sobre duas coisas que existem no mundo: o trigo e o joio, o justo e o ímpio, e eles crescem junto. O capítulo número 13 vai falar sobre como tem que ser esse relacionamento. O capítulo 13, irmãos, vai falar como que se expande o reino dos céus, para a gente entender como ele tem se expandido na nossa mente, no nosso coração, nas várias áreas da nossa vida, na nossa família, e que se externa também aonde a gente vive. Mas o capítulo 13 também vai falar sobre a colheita, o final dos tempos, o fim do mundo que a gente está acostumado a escutar e a ouvir, mas é o final não do mundo no sentido de físico, mas o final dos tempos, da era. E da colheita e da separação dos justos para um lado e dos ímpios para outro. Dos justos viver com Deus eternamente e dos ímpios eternamente num lago de fogo e de enxofre. Não existe purgatório. Não existe uma segunda chance. Isso não está na Bíblia. Hebreus capítulo número 9, verso número 27, ao homem é dado o direito de viver apenas uma vez, depois disso virá o juízo de Deus. Não tem segunda chance, não tem purgatório, não tem acender vela para que de alguma coisa, alguém que já morreu, que está lá no purgatório, não tem. Não tem consultar espíritas ou guias, porque são pessoas que estão de alguma forma evoluindo e de alguma forma morreram, eram prostitutas, como Pombagira, Maria Padilha. Não tem, irmãos, não tem, como Preto Velho, irmão, não tem. Não tem. São demônios. Não tem segunda chance. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Existe só o hoje, e uma decisão que você precisa fazer por Jesus Cristo: ou aceita-o ou rejeita-o, ou vive de forma digna ou indigna, ou vive como sal da terra e luz do mundo e filhos de Deus nascidos de novo, ou então com filhos do maligno. Não tem em cima do muro. E é por isso, meus amores, que eu quero mostrar para você o capítulo número 13. Para mostrar para você essas coisas. A Bíblia vai chamar isso de mistérios do reino dos céus. Vai dizer ali, irmãos, no verso número 11. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Você tem conhecido esses mistérios? O próprio Deus Filho, Jesus Cristo, disse que foi dado conhecer. Então, irmãos, quando Jesus fala de mistério, não é que é misterioso. Nossa, é só para quem fez o Emita, é só para o pastor Dirceu. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Quando é mistérios, o sentido da palavra aqui no grego, irmão, significa que outrora estava escondido, mas agora está aberto a todo mundo. Por que outrora foi escondido, irmãos? É porque Cristo Jesus invadiu esta era.
Ele nasceu de uma virgem, habitou entre nós, o Deus eterno, irmão, se fez carne e habitou entre nós. O mistério foi revelado e escancarado. Você tem vivido como um cidadão desse reino? Eu quero mostrar isso para você. Esse reino é então de um reinado, é de um governante, esse é Deus, e Ele vai reinar sobre tudo e todos. O que eu preciso fazer para fazer parte desse reino? Arrepender-se. Só que esse arrependimento tem que trazer mudanças interiormente e exteriormente. Não adianta só mudanças exteriores. O penteado que muda, agora eu uso gravata e agora sempre ando com a Bíblia na mão. Não adianta mudanças apenas exteriores. Tem que ser mudança interior. Tem que mudar. Se eu penso besteira, tem que parar de pensar. Se eu maquino o que é mal, eu preciso maquinar o que é bom. Se eu sou corrupto, se eu sou ladrão, tem que parar. E toda mudança que acontece interiormente, ela transcende o exterior. Transcende, ela mexe na roupa que eu coloco. Eu não quero ser polêmico, mas ela mexe na roupa que eu visto. Quão decotado é o vestido que você usa para ir no casamento? Eu não sei, irmãos. Como são as suas redes sociais? O que você publica? O que sai da tua boca? Que tamanho é a sua língua? Você paga o que compra? Você cumpre o que fala? Como está teu casamento? Quais são os sonhos da sua vida? Pelo que você tem lutado? Por isso eu quero mostrar para você, irmãos, esses mistérios. E eu quero que você vá analisando e ver se você se enquadra. O primeiro é a parábola do semeador. A gente costuma dizer que há 4 tipos de solo. Terra dura, porque é do meio do caminho. Saiu um semeador a semear, irmãos. E ele saiu semear, irmãos. E parte da semente que é o Evangelho de Jesus Cristo, e as boas novas. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, andou fazendo bem, curando todos os doentes, expulsando os demônios e morreu por nós na cruz. Ressuscitou o 3º dia. Depois de 40 dias foi elevado às alturas e hoje está à destra de Deus, nos céus, irmãos, num trono. E em breve voltará para reinar sobre toda a terra. Que morreu por nós, porque não tem nenhum bom, nenhum sequer. Venha na tua mente a pessoa mais boazinha que você conhece, irmãos, é má. É má. Só tem um bom, Deus. Esse é o Evangelho, as boas novas, por causa dos nossos pecados. E aqui todo mundo peca. Todo mundo aqui transgrediu as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E todos, sem exceção nenhuma. Até o adultério, que não é nem pelo ato físico, é só pelo pensamento. Como diz o Sermão da Montanha. Não tem um que se livre, irmãos. Ninguém pode ser salvo por si próprio. Por isso que não é por boas obras. É só pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos, que foi derramado na cruz. A ira de Deus que estava sobre nós, irmãos, para nos destruir por causa do pecado, porque pecamos contra Ele, foi colocada sobre Cristo Jesus na cruz. Isso é notícia boa demais. O nosso substituto, Jesus Cristo, absorveu a ira de Deus, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Isso é Evangelho. É isso que esse semeador está saindo a semear, e parte da semente está caindo pelo meio do caminho, que é chão duro. Significa o quê? Significa pessoas que o escutam sobre isso, mas de alguma forma estão com o seu coração endurecido, insensível. E não dão bola para isso. Não sei por quê, porque se são jovens, ou ainda querem aproveitar a vida, eu não sei. O texto bíblico não diz.
O texto bíblico diz que são insensíveis e com um coração duro. Você tem um coração duro? Você é insensível para ouvir o Evangelho? Você tem essa folha, você aceita, mas essa aqui você já rejeita? O coração duro é aquele que rejeita, que é insensível, que ele escuta, mas não entende, diz o capítulo número 13. Ele escuta, mas não entende. E porque não entende, não frutifica, não dá fruto. A segunda semente é aquela que caiu em solo cheio de pedras, pouca terra, mas cheio de pedra. Brota, aquela semente ela morre, ela brota, mas vem o sol e já seca. Esse sol representa, o próprio capítulo 13 vai dizer, representa as tribulações, os problemas que a gente tem na vida. Há muita gente que vem para Jesus Cristo e acha que seus problemas acabam. Há muitos irmãos, há muitas pessoas que ficam tristes dentro da igreja, porque vêm para Jesus Cristo e continuam com seus problemas. E ficam tristes porque acham que vir para Jesus é uma questão de acabar com todos os problemas. Não é. Não é. Jesus Cristo já veio sobre a terra, habitou sobre nós, irmãos, se fez carne, habitou, morreu por nós na cruz, mas ainda há muita maldade na terra. Ainda há muita injustiça. Meus amores, mas há muitas pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus e ouvem o Evangelho que veio para Jesus Cristo e a tua vida vai ser feliz. Você vai acabar com os seus problemas. Isso não é uma verdade. Mas tem pessoas, irmãos, porque a verdade é a seguinte: venha para Jesus Cristo, os teus pecados serão perdoados e você vai ser reconciliado com Deus. E quando você morrer, vai morrer nele. Esse é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho não é ter um carrão e uma casona. Ainda que a gente a tenha. E porque temos duas coisas. Primeiro, a graça de Deus sobre a nossa cabeça e a nossa família e os nossos filhos. Porque estamos separados dele, mas agora não, estamos nele. Então a bênção dele é sobre nós. Segundo, porque agora estamos em Cristo Jesus, nós somos sábios. Porque escolhemos fazer o que é certo e não mais o que é errado. E porque escolhemos fazer o que é certo, a gente colhe frutos do que é correto e justo. A gente não mais trapaceia, a gente não mais rouba, a gente não mais passa para trás, a gente não mais faz cambalacho, a gente não faz mais gatonete, a gente não mais faz gato da Copel, não faz mais gato da Sanepar, a gente não faz mais. E porque a gente não faz mais, nunca mais a Copel vai multar a gente com 8 mil reais porque ele chegou lá, tinha gato da Copel. Nunca mais a Sanepar vai multar a gente em 10 mil reais porque chegou lá e não era para abrir o relógio e a gente abriu. Nunca mais a gente vai ser mandado embora por preguiça, por ser mau funcionário, por pegar coisas da empresa. Nunca mais a gente vai passar por divórcio, por fazer espólio dos bens, por ter filho num lugar, na casa de um, casa do outro. Essa semana é comigo. Nunca mais. Por quê? Porque agora estamos em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, mas diariamente, por causa dele e do que os nossos olhos se abriram, procuramos fazer o que é certo todo dia. E a gente foge de fazer cambalacho. É por isso que nós somos promovidos. É por isso que nós somos reconhecidos. Porque a graça de Deus é sobre a nossa vida, irmãos, e porque agora a gente anda como dignamente, como filhos de Deus. O patrão olha para nós, pode confiar nele. Vou dar a chave da empresa para você, pode dar, chefe. Nós servimos agora, irmãos, como a Jesus Cristo. Olhamos para o patrão como se ele fosse Jesus e servimos assim. Por isso que a gente não está nunca na murmuração do serviço, na fofoca do trabalho, na contenda da igreja.
Porque nós nascemos de novo. Porque nós estamos de olho no céu. Porque a gente não tem mais medo de concurso, nem de triplicar o nosso salário, e nem de fazer um curso, nós não temos mais medo. Tem muito medo quando nós estamos fora de Jesus Cristo. Aí é medo da vida, é medo de tudo. Agora não. Agora nós queremos entrar na Votorantim. Agora a gente quer entrar na Price. Agora a gente quer entrar, aprender inglês. Porque a gente agora sabe que tem a mente de Cristo. Independente, irmão, se a gente, depois de tantos, a gente volta a estudar. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Deus vai na minha frente. Vai na minha frente. Ah, irmãos, mas esse texto bíblico diz, irmãos, embora seja 4 solos, no meio do caminho, o das pedras, o entre os espinhos, muito interessante, o solo dos espinhos, é aquele, irmãos, que sufoca a palavra de Deus na nossa mente. E tem aquele da terra boa. São 4 tipos de solos, mas são só 2 tipos de pessoas. Os que dão fruto e os que não dão fruto. Você tem dado fruto? Irmãos, 4 tipos de solos, no meio do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e terra boa. 4 solos, mas é só 2 pessoas, irmãos. O que dá fruto e o que não dá fruto. Você nasceu de novo? Você tem dado fruto? E não é pouquinho, é 30, 60 e 100 por 1. Os que não dão fruto, irmãos, leia o capítulo 13 em casa. Tarefa de casa. Os que não dão fruto, irmãos, não dão porque coração duro, beira do caminho. Porque não suportam passar por problemas, esfriam na sua vida cristã, na sua fé com Deus, deixam das coisas de Deus, vão se afastando e se esfriando cada vez mais. Entre os espinhos, por causa de preocupações, o texto bíblico diz exatamente isso, por causa de preocupações com a vida e desejo por riqueza, sufocam o evangelho. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que tem se preocupado com a vida? Você é uma pessoa que tem desejos por riqueza? Cuidado. Sem perceber, você pode estar sufocando o que Deus está te chamando para dar fruto. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu sou um pastor titular de uma igreja. É como se fosse um empresário. Eu sei que tem horas que a gente acaba rangendo até os dentes de nervoso. Eu sei que tem horas que o olho treme. Eu sei que tem horas que a gente demora para dormir. Eu sei que tem horas, irmãos, que a pressão aumenta. Que a gente não sabe o que faz primeiro. Que a gente se preocupa com o caixa da empresa. Mas como empresário pastor, eu vou te dizer uma coisa, é possível ser empresário pastor e estar distante daquilo que o rei está chamando para fazer. De tanta preocupação com essa vida e desejo por riqueza. Jesus se chamou para dar fruto. E é sobre isso que eu quero te falar nessa manhã. Dar fruto. O que significa isso? Quero te mostrar no capítulo número 13, irmãos, que esse dar fruto para aquele que nasceu de novo, que está no reino de Deus, irmãos, a primeira coisa muito importante, a próxima parábola é sobre o joio e o trigo. Os dois crescem ao mesmo tempo. Essa outra parábola diz, irmãos, que o Senhor, o dono do campo, saiu para semear e ele semeia boa semente, que é o trigo, os filhos de Deus. Então, olha que coisa interessante, ele mesmo vai explicar essa parábola, irmãos. O campo é o mundo, o campo não é a igreja. Então, essa parábola do joio e do trigo não é dentro da igreja. Ah, é verdade, pastor, que dentro da igreja sempre tem o joio. Não, irmãos, é o campo, é o mundo, diz o texto bíblico. Então, no mundo tem os filhos de Deus, a boa semente, e tem os filhos do maligno, irmãos, que são os ímpios. Os cegos espiritualmente acerca das coisas espirituais e de Deus. Os que praticam a maldade, o mal, têm prazer na maldade e no pecado. E os dois crescem juntos. Diz a parábola do joio e do trigo, irmãos, que eles crescem, que o trigo
É muito interessante, irmãos, o trigo, ele cresce e já sai a espiga, que é fruto, mas o joio aparece. Os filhos de Deus, irmãos, dão fruto, o joio aparece. Você está mais preocupado em aparecer ou dar fruto? Diz o texto bíblico na parábola do joio e do trigo, sobre o final dos tempos, a colheita. Aonde o joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado no celeiro. O joio, irmãos, queimado, fogo ardente, o inferno. O trigo, aonde Deus estiver, estaremos com Ele. Mas qual é a característica do joio e do trigo, irmãos? Está ali no verso número 37. Deixa eu ver se é 37, irmãos. Ou 32. Não. É a explicação, é isso mesmo. 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo. Olha que interessante, irmãos. Quem vai ser queimado, irmãos? Quem eternamente vai estar no lago de fogo e de enxofre, que a gente chama de inferno, irmãos? É aquilo que diz no verso número 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Olha que interessante. Não esquece a linha de raciocínio, irmãos. O capítulo número 3 está falando sobre o reino de Deus, que não é um lugar, é um rei, é um governo, é um reinado. E o capítulo todo, e esse conceito dos mistérios do reino de Deus, sempre é dois tipos de pessoas. Sempre é dois, ou é um ou é outro. Um que aceita como a terra boa da parábola do semeador e todos os outros que rejeitam. Não importa se é coração duro, se é por causa, irmãos, de problemas na vida, de preocupações com a vida ou por desejo por riqueza. Um dá fruto e os outros não. Na parábola do joio e do trigo, vai explicar, irmãos, aqueles que não dão fruto aparecem. E por que aparecem só? É só aparência e não dão fruto. Por quê? Porque praticam o pecado, diz o texto bíblico. Porque praticam o pecado e a maldade. Tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Você entende? Você entende o Evangelho? Você entende que aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz não é para perdoar pecados, mas é para libertar de pecados? Meus amores, você entende isso? Você entende? Pastor, qual que é a diferença? Perdoar pecados, irmãos, a gente fica se arrependendo de pecados todos os dias e não vence o pecado. Deus me perdoa disso, Deus agora me perdoa disso. E não muda. Jesus Cristo, irmãos, não morreu por nós para perdoar pecados, irmãos. Ele morreu por nós para nos libertar de todo o pecado e a gente viver em santidade. Você entende, irmãos, que o fato de ser infrutífero, um dos motivos é o pecado? É uma característica do joio. É a maldade, é a injustiça. Você entende isso? E quando você vai se servir para poder pegar o maior bife, isso é maldade. Isso é injustiça. Quando teu pai compra Yakult para você, 2 para cada um, e você toma os teus 2 quente, porque o próximo que tomar é do irmão e aí tá ganhando, isso é injustiça. Isso não precisa ninguém te ensinar, isso é natureza humana. Você entende isso? Que o pecado, a injustiça, a maldade, irmãos, a ruindade, faz com que a gente seja infrutífero no reino de Deus? Aqui e agora. Você entende que o pecado nos afasta do lugar secreto de oração? Você entende que o pecado nos impede de assumir uma célula? Você entende que a maldade nos acovarda de falar de Jesus no serviço? Você entende, irmãos? Você entende que o pecado nos impede de mudar aqui dentro, aqui, e de transparecer isso para todo mundo?
Então aquele da semente da terra boa, que produz 30, 60 e 100 por um, irmãos, meus amores, é aqueles que de alguma forma têm andado na justiça e fazendo o que é correto e certo, como dignos são os filhos de Deus, os filhos do reino. A próxima parábola, irmãos, é o grão de mostarda. Jesus pega, parábola, irmãos, é quando você pega uma historinha para explicar uma verdade espiritual. Jesus pega uma historinha, o grão de mostarda, a menor das sementes, e se transforma na maior, irmão, das hortaliças. A tal ponto que as aves vêm fazer ninho, irmãos. Irmãos, o que significa isso? É da mesma forma do fermento. Um pouquinho só de fermento, diz o texto bíblico, vai levedar 3 medidas de farinha. É muita farinha, não é só uma medida. Pensa que você vai fazer 10 pão de casa. É uma medida, pá, pum, 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 pum. Mas essa aqui não é o suficiente, vai pegar mais uma. O texto bíblico fala sobre 3 medidas de farinha. Está dizendo que é muita. Mas basta um pouquinho só de fermento, vai levedar todas as massas. Pega um pouquinho de fermento, leveda dessa massa, pega um pouquinho agora dessa massa, depois de um tempo, bota e mistura na outra massa lá que não tem fermento, e não está fermentado, vai fermentar todas, não importa se tiver 50 massas. O que esse texto está dizendo? Está dizendo como o reino dos céus expande, como ele cresce, como ele influencia. A parábola do semeador está dizendo sobre o reino dos céus, como que a gente o recebe. Tem coração duro e coração mole. Tem gente preocupada demais com as coisas dessa vida e com riquezas. E isso faz com que seja infrutífero. Tem a parábola do joio e do trigo, irmãos. Os dois crescem junto, tanto o trigo quanto o joio. Tanto o justo quanto o ímpio. Então no mundo. E eu e você estamos no mundo. Lá no teu serviço tem gente de Jesus, mas tem gente que não é de Jesus, é do diabo. É do maligno. Mas nós estamos trabalhando junto com essas pessoas. E elas falam palavrão. E elas xingam. E elas intentam o mal. Mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Irmãos. Eu sei que eu já comecei a falar de fermento e de mostarda aqui, mas eu quero voltar ali no joio do trigo, uma coisinha para te dizer. Uma coisa que te deixa infrutífero acerca do reino dos céus é ter amizade com as pessoas do mundo. Com as pessoas do mundo, irmãos, a gente precisa ser colegas. Quando eu digo amizade, irmãos, eu estou falando sobre relacionamentos profundos. Profundos. Onde a gente se aconselha. Onde a gente abre o coração. Onde a gente conta segredos. Não, irmãos, aí é com os filhos de Deus. Tem irmãos aqui dentro, irmãos, que têm mais amizade com as pessoas do mundo que com os filhos de Deus. Que pergunta para essa pessoa, pastor do céu, eu venho para a igreja, mas eu não tenho um amigo. Mas no mundo eu só tenho gente fina. Cuidado. Você está se emaranhando com o joio e não está nem percebendo. Na vinda de Jesus Cristo, irmãos, Deus vai arrancar o joio e vai lançar no inferno. E você quer ter satisfação e amizade com pessoas carnais do mundo. Futebol é com os caras do mundo. Os caras da igreja é ruim. Irmãos, jogue com os ruins. Jogue com os ruins. Que não dê graça ao futebol, mas você não saia da graça da presença de Deus. Vai no cinema. Irmãos. Você entende? O pastor está querendo dizer que a gente não pode se relacionar com o mundo? Meus irmãos do céu, nós já se relacionamos o tempo todo. Só estou querendo dizer que nós não podemos estar entrelaçados com o mundo, irmãos, com os ímpios, porque eles são carnais. Porque eles praticam o pecado e têm o desejo pela maldade. E quando Jesus Cristo vier, vão ser lançados no fogo. Você está me entendendo? Você tem cometido certos pecados porque tem amizades do mundo? Você é aquele que vai cortar cabelo e escuta o que o barbeiro te fala? Irmãos, vai no Douglas aqui nessa rua, irmãos, ele é da igreja. Você é dona de salão, irmãos, você recebe, quantas pessoas você recebe por dia?
você vai dar voz? Irmãos, talvez isso tenha te tornado infrutífero. Ou se frutífero, pouquinho fruto. Porque você tem amizade demais e sem limites com carnais. Sai disso. A outra parábola, irmãos, é a parábola do grão de mostarda e do fermento, que fala sobre o crescimento, expansão e influência do reino de Deus. Pode ser, você sabe, é pouquinho fermento para uma grande quantidade de massa, mas vai levedar tudo. O reino dos céus, irmãos, que é fermento, tem levedado tudo na tua vida? Esse fermentinho que Deus colocou no teu coração tem levedado toda a massa? Tem influenciado todas as áreas da sua vida? Tem crescido em você completamente? Ou tem áreas da vida que você não mexe? Que você não deixa? A Bíblia diz, mistérios do reino, que o reino de Deus ele cresce, se expande e influencia. Dentro de você e no mundo, é as duas coisas. Dentro de você, na tua família e no mundo, meus amores. Meus amores, escute, quanto da tua vida tem mudado? Quanto da tua família tem transformado? Quanto desse fermento tem levedado? Eu sei que leva tempo, mas está levedando? Você está vendo a massa crescendo? Minha mãe fazia pão, irmãos. E tinha dia, irmãos, que ela olhava e dizia, olha como está bonita a massa. Você pode olhar para as áreas da tua vida e dizer, cara do céu, está bonito. Eu lembro que era. Você consegue perceber mudança, você consegue perceber influência, crescimento. Não somente na tua família, não somente na tua vida, não somente no teu coração, mas você consegue perceber isso, irmãos, aonde você está, no teu trabalho, através de você, em você e através de você. Tem alguma área da sua vida que você não deixa Deus mexer? Que não deixa esse fermento levedar a massa? Qual é essa área? Por quê? Os filhos de Deus não têm disso. Talvez porque você não deixa Deus mexer nessa área, porque você é infrutífero. Você entende, irmãos? A gente tem tantas áreas da vida. Eu sou pastor, é uma área. Eu sou pai, é uma área. Eu sou filho, é outra área. Eu sou esposo, é outra área. Eu sou um trabalhador, é outra área. Eu sou um vizinho, é outra área. Eu sou um cidadão de uma nação, é outra área. É tantas áreas da vida, irmãos. Você tem deixado, eu sou uma pessoa em si que tem uma identidade, um CPF é outra área. Você tem permitido Deus levedar essa massa, mexer com você em todas as áreas da vida? Saiba que Deus não desista, persevere. Deus quer transformar a tua vida por completo, Ele quer levedar toda a massa. Deus sabe que aquilo que Ele plantou no teu coração, o reino dEle, começou pequeno. Não se preocupe em começar pequeno. Grão de mostarda e fermento, não se preocupe em ser pequeno, irmãos. Vai tomar proporções gigantescas na tua vida, na tua casa, na tua família, dentro de você. Mas você tem que permitir. Pastor, como é que eu faço para permitir? Coração mole. Pastor, como é que eu faço para permitir? Mais amigos de Deus do que amigos do mundo. Mais programas em Cristo Jesus do que programas no mundo. Pastor, como é que eu faço para permitir? Sem se preocupar com essa vida, irmãos, o desejo por riqueza. Elas vão vir. E os problemas também vão vir, irmãos. E louve a Deus pelos problemas. Eles nos amadurecem e nos impedem de a gente ser infantil e criança. Mas de olho, irmãos, em produzir. E andar de maneira digna na terra como filhos de Deus. E não é produzir pouquinho. Ah, pastor, com todo respeito eu vou falar isso, irmãos. Meu Deus do céu, como é que eu digo isso? Vou falar de mim. Nada de produzir pouquinho, irmãos. Não pense que ser pastor de uma igreja é muito.
Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima, irmãos. A gente está vivendo uma vida complexa, irmãos, de sociedade e de corpo de Cristo, irmãos. De sociedade a gente já sabe, mas também está complexo acerca dos filhos de Deus. Porque sobre trabalho e para servir a Deus, irmãos, a gente está satisfeito em ser pastor. A gente está satisfeito em tocar no culto. A gente está satisfeito em segurar a plaquinha, irmãos, na porta, seja bem-vindo. E nós estamos achando que nós estamos arrebentando a boca do balão. O que você faz? Eu sirvo Jesus. Aí é que você faz? Eu seguro uma placa no culto, na escala. Irmãos, isso é zequice de último nível. Seja frutífero. Entenda, olha para dentro de você, você faz muito pouco. Você faz pouco. Você acha que faz muito. Você faz pouco. Porque você se compara, irmãos, com corações com chão batido, entre pedras e espinhos. Mas começa a se comparar, irmãos, com terrenos de terra boa, como o apóstolo Paulo, como Estevão, como Lucas, como Onésimo, como Filemon. Fazemos pouco. Irmãos, a outra parábola é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Um é achado por acaso, o tesouro escondido. O cara está andando, Elias, e ele tropeça num tesouro. Ele não está procurando. Tem tanta gente que não está procurando Jesus, irmãos, mas tropeça nele e se converte. Eu louvo a Deus por isso. Mas a outra parábola é sobre a pérola de grande valor. O cara de pérolas, ele é um dono de joias, irmãos. Ele está procurando aquela pérola, a melhor, a mais bonita, a maior. Um tropeça por acaso, irmãos, e se encontra com Jesus. Outro, irmão, sem saber, como o cego está tateando, querendo Deus, mas não sabendo, não encontra. Mas ambos se encontram com Ele, irmãos. E sabe o que os dois fazem? O que encontra o tesouro volta para casa, vende tudo que tem para comprar aquele terreno com alegria. Ele vende tudo e compra o terreno para ter aquele tesouro. O cara das pérolas, da mesma forma, ele vende todas as joias. Ele vende aquele colar, irmãos, ir no aniversário de 15 anos, aquele dia no casamento, aquele dia no culto de domingo, aquele dia no culto da terça, aquele brinquinho de ir na vigília. Ele vende, tem uma para cada coisinha, ele não quer nem saber. Ele quer vender tudo. Mas daí vai, e agora vai nos compromissos, vai como? Vai sem nada. Ele só quer só aquela que interessa. E a Bíblia diz que é a de maior valor. São pessoas, irmãos, que estão dispostas a abrir mão de tudo para ter algo maior. Não é dispostos, irmãos, a abrir coisa podre, estragada e que não serve para nós, irmãos. Não, a Bíblia diz que são dispostos a abrir mão daquilo que vale para elas, para ter algo de valor ainda muito maior, que é Deus. Você consegue abrir mão das coisas para ter algo de maior valor? Você já fala em línguas? Se não, por quê? Você já ganhou uma pessoa para Jesus Cristo? Se não, eu estou te perguntando, por que nunca? Você já discipulou alguém? Você já derramou sobre alguém de forma sistemática? Toda semana, por 6 meses, 1 ano, o que você sabe para uma pessoa só? Se não, o que está acontecendo? Por que a gente não tem mais dentro de nós esse desejo de abrir mão de tudo? De abrir mão do que vale, do nosso tempo, para ter tempo com alguém, para falar de Jesus. A pastora Sandra veio conversar comigo essa semana, né, pastor? Pastor, vamos lá na casa do meu irmão para nós falar de Jesus para ele. Foi ou não foi, pastora? Irmãos. Irmãos,
Você está disposto a abrir mão de tudo para ter algo maior? Talvez a gente tenha vivido em épocas que a gente abre mão de pouco, ou de algumas coisas, ou de nem tudo. Mas mesmo assim a gente continua querendo algo maior. É muito interessante isso. Eu não sei onde a gente aprendeu essas coisas. Você quer unção, você quer fogo de Deus. Um dia eu escutei do pastor Jorginho, né, pastor? Pastor Jorginho, um dia ele queria algo maior, a unção, o poder de Deus, e foi para um monte passar 3 dias, pastor. 3 dias e 3 noites, sozinho, sem nada. Mas vivemos num tempo que a gente não quer perder tempo para riquezas maiores de Deus. Vivemos um tempo que a gente nem jejua mais. Vivemos um tempo que a gente ora a oração de comida, 30 segundos, que a gente nem se ajoelha mais. Mas é uma característica daqueles que produzem fruto, do que nasceram de novo, abrir mão de tudo por desejo de coisas maiores. A gente não consegue mais vir para todos os cultos da igreja. Nós não temos mais tempo. Agora a gente está fazendo faculdade. Gasta muito. Tem que fazer janta. Meu filho tem que trabalhar amanhã, então tem que fazer marmita para ele. E nós estamos se esfriando. Perdendo o fogo. E o pior é que não estamos se tocando disso. Irmãos, a outra parábola é a parábola da grande rede. É uma rede que vai ser lançada ao mar e no fim da era, na volta de Jesus, vai colher não, vai puxar essa rede e vai vir assim de peixe. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus vão separar os peixes bons dos ruins. Larissa, teu pai pesca bastante, não pesca? Você pesca também, amor? Não, você pesca, Ana? Pesca. Ana, quando você pega peixe desse tamanho, já pegou desse, filha? Tira foto ou não? Tira. Desse, será que tira foto? E desse? O que a gente faz quando pega peixe desse tamanho? A gente devolve para a água. Essa parábola está dizendo que Deus vai puxar a rede e os anjos vão separar os bons dos ruins. Sabe aquele peixinho que vem junto, irmãos? Quanto do reino de Deus já cresceu dentro de você? Ou você é pequeno ainda, irmãos? Infantil, imaturo. Não produz fruto. Irmãos, o Bruno está aqui, irmãos. O Bruno você dá aula de jiu-jitsu aqui todas as quartas-feiras, não dá, Bruno? Que horas, meu amor? 19 horas. É aqui em cima, irmãos. Você que quiser trazer seu filho para aprender jiu-jitsu. Mas a questão não é jiu-jitsu, irmãos. Pode ser jiu-jitsu, o jato, não sei das quantas. A questão é Jesus Cristo. Porque o dia que o jiu-jitsu for maior, irmãos, do que a pérola de grande valor, está errado. Está errado. Hoje eu abracei o Daniel, e eu pensei, cara, que bração do Daniel. Eu peguei bem assim no Daniel, falei, cara, eu pensei na hora assim, puxa, Senhor Jesus, queria ter um desse. Pensei mesmo.
Vai na academia quantas vezes por semana? Todo dia. É possível a gente ir para a academia todo dia, mas não vem para o culto todo dia? É possível, irmãos, essa inversão terrível de valores? A gente vai para a academia todo dia e tem que pagar para ir. Mas a gente não consegue vir no culto de terça, na célula durante a semana, no culto de libertação na sexta, no culto de domingo. Sabe o que eu tenho visto entre nós? Na minha adolescência, da idade do Morgan, quantos anos você tem, Morgan? 17. Ia para a igreja, irmãos, todos os cultos da semana. Faltar culto de domingo era um pecado. Nem era, irmãos, mas é como se fosse aqui. Sabe o que eu tenho visto? Vocês faltarem culto de domingo. Eu tenho visto vocês faltarem culto de domingo, irmãos, para comer com a rede. Eu tenho visto vocês faltarem culto de domingo, irmãos, porque está fazendo o sol e o Parque Atuba está top das galáxias. Eu tenho visto, irmãos, vocês faltarem culto de domingo, irmãos, por compromisso em família. Eu tenho visto irmãos meus vir para a igreja um domingo no mês. Eu tenho visto pastor vir para o culto de domingo, irmãos, um domingo sim, um domingo não. Irmãos, alguma coisa está errada. Sabe o que eu tenho visto? A gente tem vindo para a igreja e a gente não tem ofertado. Irmãos, vocês não ofertam. Eu oferto todo culto. Irmãos, vocês não ofertam. Vocês não dizimam. Essa é uma área da vida que você tem que permitir Deus mexer. Por isso que um escriba, irmãos, ele tira do seu tesouro, é como um homem de família, que ele tira do seu tesouro tanto coisas velhas como novas. Ele sabe, mas não só sabe, ele vive. E eu termino, irmãos, essa mensagem dizendo: dar fruto significa que a nossa vida precisa refletir duas coisas: a nossa fé e o nosso compromisso. Eu tenho visto irmãos meus, e isso é estranho, eu tenho visto irmãos meus demonstrar mais sua fé do que seu compromisso. Mais sua teoria do que sua prática. A fé tem a ver com saber, com crer, com confiar. Mas dar fruto não é só crer, acreditar, confiar. Também é compromisso. Também é obrigação, também é responsabilidade, também é engajamento. Vou ficar em pé, por favor. Quando Jesus voltar, você vai ter vida eterna ou morte eterna? Quando Jesus voltar, você vai ser guardado no celeiro ou lançado no fogo? Aonde Jesus estiver, o inferno.
como você está. Como está a tua fé? Como está a tua vida com Deus? Como está teu compromisso? Vamos orar. Quero pedir para o diaconato vir aqui. Vamos orar, irmãos. Acho que agora é a hora da gente orar sobre essas coisas. Queria que você fechasse os olhos e já começasse a orar. Eu vou dizer a você coisas para se orar e você vai orando. Você é de coração duro? Você é teimoso? Você é alguém que tem se esfriado com Deus por causa de problemas? Você tem se esfriado na tua vida cristã por preocupações com essa vida? Com os filhos, com a casa, com as finanças? Por desejos de riqueza, de ter, de possuir? O mundo tem influenciado o teu coração? Os teus amigos do mundo têm influenciado você? Puxam você para as coisas dele, mas você não puxa eles para as suas? Quais maus hábitos você pode ter porque tem uma amizade com alguém carnal? Bocudo, xinga, vê besteira, fofoca, julga, murmura, reclama, pega o que não é seu. E talvez não seja nenhuma pessoa, talvez sejam as redes sociais. Esse ímpio desses dias. Talvez seja a tecnologia. Você dá fruto. O pecado tem te atrapalhado. A incredulidade. É tempo da gente olhar o nosso coração. É tempo da gente entender esses mistérios do reino. Deus de graça e de poder. O tempo todo há dois tipos de pessoas, Senhor. Os que dão fruto e os que não dão. Os que dão é por um motivo e os que não dão é por outro. O joio e o trigo. Os filhos do reino e os filhos do maligno. Os filhos do reino é um comportamento, os filhos do maligno é outro. No coração daqueles, meu Deus amado, que são duros e rejeitam a tua palavra e têm o desejo pelo pecado, não tem como o teu reino expandir. Mas nós estamos aqui, Senhor. E a gente quer esquadrinhar o nosso coração e a gente quer dizer, meu Deus, a gente quer dar fruto. O Senhor tem nos chamado para isso. Esse é o mistério do reino de Deus. Ajuda-nos, meu Deus amado. Livra-nos, meu Deus amado, daquilo que impede-nos de sermos frutíferos, como o pecado e ser escravo dele. A injustiça. As amizades com pessoas carnais. A ansiedade. O desejo pelas coisas desse mundo. Livra-nos, meu Deus amado. Livra-nos, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, de não deixarmos que o teu reino cresça, se expanda, meu Deus amado, e influencie a nossa vida. E todas as suas áreas. Meu Deus amado, a gente está tão preocupado com tantas coisas, a gente está preocupado com a velhice, com o nosso corpo, com a nossa saúde, em viver melhor, e dar uma vida melhor para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Isso não é errado. Mas será que isso tem nos tornado infrutíferos, Senhor?
Ajuda-nos, meu Deus, perdão. Perdão, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, perdão. Perdão, meu Deus amado, pela falta de fé e de compromisso. Perdão, meu Deus amado, pela falta de fé e compromisso. Perdão, meu Deus amado, pela falta de confiança, de acreditar em você, de confiar em Ti, Senhor, de crer no que o Senhor disse, nas Tuas promessas. Perdão pela falta de esperança no coração. Perdão, meu Deus amado, em nome de Deus, perdão. Perdão por toda incredulidade. Perdão por toda dureza de coração. Perdão por esquecer aquilo que o Senhor tem dito. Perdão porque escuto tanto, mas guardo tão pouco. Perdão pela falta de compromisso. Perdão pela falta de responsabilidade no Teu reino. Perdão pela falta de engajamento no Teu reino. Perdão, meu Deus amado, pela falta de compromisso, meu Deus amado, fora da igreja, de engajamento fora da igreja, de eu mostrar Teu reino fora da igreja. Perdão, meu Deus amado, pela falta dessa responsabilidade no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, entre os nossos parentes, entre os nossos vizinhos. Perdão, meu Deus amado, pela falta de responsabilidade dentro da igreja. Perdão, meu Deus amado, por deixarmos para os outros. Perdão, meu Deus amado, pela falta de engajamento dentro da igreja. Seja no que for. Seja na manutenção dessa igreja, meu Deus amado, e no sustento dela, através das ofertas e dízimos, de forma generosa e fiel. Seja através de me envolvendo com algum departamento e ministério, desenvolvendo os meus dons, ajudando. Meu Deus, seja não me envolvendo, meu Deus amado, na evangelização e no discipulado através das células, dos cultos. Perdão, meu Deus amado, porque a gente vem na escola bíblica dominical nas terças, mas a gente não fica para orar. O Senhor pode nos perdoar, Senhor? Por favor. Carol, sobe aqui no púlpito um pouquinho. A Carol canta, irmãos, na igreja. Precisamos de ajuda, irmãos, no louvor. Dato, vem cá, Dato. Dato toca guitarra, irmãos, toca baixo. Precisamos de gente que se levanta, irmãos, para aprender instrumentos. Vem cá, Dato. Pastor Jorginho, sobe aqui, pastor. Quem conhece o pastor Jorginho, ergue a mão. Bem alto. Estamos precisando de gente, irmãos, que pague o preço por unção, irmãos.
Estamos precisando do preço de gente que aprenda a cantar, que aprenda a tocar. Estamos precisando de gente que pague preço para unção, irmãos. Pastor Dirceu, cadê você? Sobe aqui, pastor. Venha cá com a filhinha. Você acha que o pastor Júnior gasta tempo lendo a Bíblia, irmão? Sim ou não? Estamos precisando de gente que gaste tempo lendo a Bíblia. Sabrina, corra aqui, filhinha. Corra. Tem alguém do Ministério Infantil aqui, irmãos? Vanusa, vem cá. Estamos precisando de gente no Super Kids, irmãos, para ministrar sobre as crianças, de uma forma que elas entendam e compreendam o reino de Deus. Estamos precisando de gente do diaconato, irmãos, para zelar pelo interior da igreja. Tem um líder de célula aqui? Vem cá, Mateus. Tem mais algum líder de célula aqui, irmãos? Pastor Júnior. Olha que interessante, vai ali do lado do pastor Dirceu, Mateus. Tati, vem aqui. Tem mais algum líder de célula? Vem cá, Alexandra. Andrezinho, vai lá. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Se tiver um líder de célula aqui, irmãos, vai ali onde está a Tati, ali, junto com o Dirceu. Ó. Tem mais algum, irmãos? Olha que interessante, irmãos. 5 líderes de célula numa igreja cheia. Quero chamar você, que já tem o suficiente do Evangelho, para abrir tua casa. Não é todo dia. Gente do céu, não é nem uma vez por semana. É uma vez a cada 15 dias. Abrir tua casa 2 vezes por mês. Para reunir as pessoas dentro da tua casa para falar de Jesus Cristo a elas. E nós vamos te ajudar a fazer isso. Pastor, como é que eu dou fruto? Assuma uma célula. O que a Tati mais tem dito é que as pessoas não querem abrir a casa para fazer célula, não é verdade, Tati? Se você já abriu o teu coração para Jesus, como é que você não consegue abrir tua casa? Que é o mais fácil. Com o que você está preocupado? Com um bolo no sofá? Com as pessoas sentarem em cima do braço do sofá? Com elas saírem e não lavarem a louça? Qual é a tua preocupação? Estou te chamando para dar fruto. O tempo está passando. Faz 15 anos que eu estou nessa igreja. Daqui a 15 anos eu vou ter 63 anos. "15 anos voa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui 21 anos, 22 anos, irmãos, eu vou estar com 70. Você vai estar com quanto? Nós nos conhecemos já há 15 anos, irmãos, o tempo voa. Você não tem mais tempo para ficar parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus, irmãos. Não tem mais tempo, você tem que se envolver. Pare de se preocupar com as coisas dessa vida e com riqueza. Pare de ficar triste por causa de problemas. Pare de ser escravo do pecado. O tempo voa. Ele passa rápido. Já já você vai ter 70 anos. Com 70 anos nós vamos fazer outras coisas para Jesus Cristo. Mas agora é o tempo de abrir célula.
Agora é o tempo de você se envolver, aprender a tocar violão. Você vai aprender com 70. Com dor nas juntas. E agora, irmãos, eu quero chamar você de achar que só erguer a plaquinha está suficiente. Ah, irmãos, vamos para cima. De vir para o culto, irmãos, esquece, irmãos. Eu quero chamar você que é novo na fé para trabalhar. Você tem 6 meses de conversão. Floresça. Se envolva. Assuma uma célula. Abra a tua casa. Entre no departamento. Morra para Jesus Cristo. Sirva Ele de todo o coração. Mas quando eu olho para essas coisas, eu não tenho visto mais adolescentes tocar instrumento, Dato. Na minha conversão, irmãos, eu via crianças tocar instrumento. 15 anos, 17 anos. Quem vai substituir aqueles que fazem isso, irmãos? Talvez eu tenha que começar a aprender a tocar violão. E com certeza eu vou deixar de fazer outras coisas para aprender a tocar violão. Porque você não quer aprender. Primeira Samuel, capítulo número 16, verso número 22, se eu não me engano. Fala sobre o pecado, irmãos, de não orar. Tentei achar aqui, mas hoje está difícil, irmãos. Acho que 1 Samuel, capítulo 16, verso número 22. Não é isso, irmãos. Esqueci o texto. Será que é o 12? Eu vou achar, irmãos, e vou falar da próxima vez. O povo de Israel pede um rei. Abre mão então do profeta Samuel. Samuel vai ungir um novo rei. Eles pedem perdão por fazer aquilo. E Samuel diz uma coisa para o povo. Fiquem tranquilos. Deus me livre de pecar contra ele, não deixando de interceder por vós. Olha que interessante. Deixar de orar é pecado. É isso que diz o texto bíblico. 1 Samuel capítulo 16, procura em casa. Deixar de orar é pecado. Será que eu preciso aprender a tocar violão, irmãos, e vou deixar de orar por você? Será que eu vou ter que deixar de orar por você e pela tua família, irmãos, para cortar a grama da igreja? Irmãos, hoje eu sou líder do dança espontânea da igreja. O líder do Super Kids passei para a Ivana, irmãos, depois de 6 meses. Mas ainda estou liderando casais e os grupos de homens. Dou aula de Atos no Imita, irmãos. Tem uma célula na casa do Alex e da Ana. Que agora no inverno está acontecendo lá em casa. E isso não é orgulho. Isso tem me tirado do tempo de oração, de orar pela tua vida. Eu estou sendo honesto com você. Eu tenho orado muito menos por vocês. Porque vocês estão confortáveis, sentados no banco, assistindo o culto no domingo. E Deus está me cobrando deixar as coisas. E ir para a oração. Mas como é que eu faço isso?
se não tem ninguém que olha para essas pessoas e diz: eu vou assumir esse lugar. Vamos orar, irmãos? Você está preocupado em ir embora para casa, eu sei. A gente se preocupa demais com as coisas dessa vida. Vamos chorar por essas coisas. Vamos começar a vir no culto de terça, irmãos, aprender a Bíblia e vir para a oração. Terça-feira agora começa Daniel. Deus nos perdoe. Nos perdemos. Em algum momento nos perdemos, meu Deus. Em algum momento nos perdemos. Em algum momento a gente teve mais justificativa para justificar a conduta. E a gente não percebeu que era desobediência. Deus de amor, nos perdoe. 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 Deus de amor, tem misericórdia de nós. Acende, meu Deus amado, um fogo dentro de nós, meu Deus amado, que nos consuma. Nos faz queimar de novo. Nos faz arder de novo, meu Deus amado, como jamais ardemos. Nos faz enganjar, sermos comprometidos, dedicados, devotos, adoradores, meu Deus amado, como jamais fomos. Nos faz orar, meu Deus, como jamais oramos, ler a Bíblia como jamais lemos, meu Deus, e falar de você para todo mundo como jamais falamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, esse é o mistério. Esse é o mistério. Esse é o mistério, meu Deus amado, o reino de Deus já é e ainda está por vir, já é porque o Cristo invadiu essa era e nasceu de uma virgem, mas está por vir, meu Deus amado, porque vai vir na sua plenitude, meu Deus amado, quando o Senhor voltar. Mas enquanto isso é nós, Deus amor, enquanto isso é nós. Enquanto isso, meu Deus amado, nós falamos de você, meu Deus amado, aos quatro cantos da terra, dentro de casa e fora, dentro da igreja e fora, meu Deus. Enquanto isso nós proclamamos, nós anunciamos, nós falamos, nós ensinamos, nós dizemos, nós contamos, nós testemunhamos. Enquanto isso, meu Deus, é o que fazemos, meu Deus. Enquanto isso, além de falarmos de você, meu Deus, nós vivemos de maneira digna. A gente mostra o que é ser nascer de novo. A gente mostra como é que vivem os filhos de Deus. A gente mostra como é que vivem os cidadãos desse reino que o rei está vindo e está chegando. A gente mostra qual é a língua desse reino, que é o amor. A gente mostra como é que se fala nesse reino e vai se falar quando ele vier efetivamente. Ah, meu Deus amado, a gente vive agora, meu Deus querido, como esses cidadãos do reino que está por vir. A gente mostra para todo mundo. Ajuda-nos, porque eu acredito que a gente está se perdendo. A gente está mostrando o reino do Bolsonaro, meu Deus, a gente está mostrando o nosso próprio reino, a gente está mostrando as nossas próprias preocupações, meu Deus amado, mas não, talvez a gente não esteja mostrando o reino que está por vir. Um reino de bondade, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de amor, de trabalho, de dedicação, de ter satisfação na vida, de glorificar a Deus com todas as coisas da vida. Ah, Deus,
Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quero orar, meu Deus amado, por esse suco e pão, meu Deus amado, que consagramos-lhes agora, meu Deus amado, que ao ingerirmos isso, possamos pensar em nós, meu Deus. Pensar no que você fez e pensar no que a gente está fazendo. Pensar no que o Senhor pediu e pensar como é que a gente está respondendo isso. Pensar no que o Senhor ordenou e como é que nós estamos obedecendo. Pensar em nós, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode servir. Irmãos, enquanto isso, vamos ofertar. Mas antes de você pegar a tua oferta e o teu dízimo, as coisas estão mais caras, não estão, irmãos? Sim ou não? Não está fácil, não é verdade, irmão? Sim ou não? Mas eu quero pedir para você agora pensar nisso, em dízimo e oferta. Eu queria pedir para você se comprometer. Esqueça o que passou. Mas eu queria pedir para você se comprometer a partir de agora. Queria pedir para você se enganjar. Queria pedir para a primeira coisa que você fizer quando receber teu pagamento é dizimar. A primeira coisa. Queria pedir para você olhar para essa igreja, irmãos, e ela não é só tijolos, mas olhar tudo aquilo que está fazendo no reino e se enganjar nisso. Queria pedir para você vir com oferta a todo culto. Não importa o valor, o princípio, todo culto. Queria pedir quando você fizer por Pix, pegar o envelope lá, irmãos, e escrever Pix e entrega o envelope, irmãos. Porque eu queria começar a ver você ofertando. Pastor, por quê? Irmãos, até Jesus viu no lado do gasofilácio. Se você ainda não aprendeu por causa do reino de Deus, você vai aprender, irmãos, porque eu vou ficar de olho. É a pior forma de fazer. É a pior forma de aprender, irmãos. Mas é muito melhor do que não fazer. Quero chamar você nessa área das finanças, irmãos, de ofertar e de dizimar, irmãos, é acreditar em sonhos. Acreditar no Instituto Águias, de 60 crianças que a gente dá de comer de segunda a sexta, mas não só de comer, do evangelho para elas, irmãos, e elas estão mudando. Daquilo que a igreja tem feito, irmãos. Da igreja no Haiti, irmãos, que passa a cada período de tempo guerra civil. Quero pedir para que você se comprometa com essa área tão importante em nome de Jesus Cristo.